Seria a 31, Marcelo, ou A não? 31. A 31 hidrostática, eu estou enganado, é isso? É É o exatamente. paradoxo hidrostático ou não? Deixa eu ver, vamos ver. Não, não fala do paradoxo. Eu acho que não é o paradoxo hidrostático, porque ele não fala de pressão hidrostática. Hum, Primeira coisa que a gente tem que pensar dessa questão é que tipo de pressão ele está se referindo. Ele não falou da pressão hidrostática e ele falou o seguinte: a pressão, quer ver só? Na base, em sua base, não é a pressão no fundo do recipiente. Pressão na base é uma coisa, pressão no perfeito. fundo do recipiente é outra. Vamos ver Pressão no então. fundo do recipiente, a gente leva em consideração a pressão hidrostática, princípio de Esteves, teorema de Esteves, Sim, sim. né? Então, a pressão no fundo do recipiente só depende da altura da coluna de líquido. Aí só seria o quê? O paradoxo hidrostático, que não depende da forma do recipiente, né? Uhum. Mas no caso aí, ele está se referindo à pressão em sua base. Aí a pressão na base eu entendo que é a base que se apoia em algum lugar. Ah, sim, sim. Agora que eu realmente vamos ler aqui, vamos tentar, mas Lê direitinho, entendi. vê se você concorda Lê a comigo. questão toda, você tem que ler para Vamos. discutir, porque o Marcelo já leu a questão, e você não, É. Betinho. Então é uma concorrência desleal. Você tem que Vai ler lá, primeiro a por isso que eu questão, falei pro Betinho fazer, pô. né? Vamos lá. Ao nível do mar, três recipientes, essa é a questão 31, né? 31. Isso. Três recipientes R1, R2 e R3 abertos, de formatos diferentes, mas com a mesma altura, foram totalmente preenchidos com o mesmo líquido. Tá. Sabendo que as áreas da base de R2 e R3 são iguais entre si e menores do que a área da base de R1, Aí começa a confusão. é a área R2 e R3 é iguais a si, é iguais entre si, né? E menores do que a área da base R1. E que a área do topo de R2 e R1 são iguais entre si, meu Deus do céu, e menores do que a área do topo de R3, podemos Confuso. afirmar. Confuso, confuso. Mas realmente aqui, ó, tem-se maior pressão na base. Mas eu tenderia a pensar No paradoxo? na verdade, talvez na pressão hidrostática mesmo. Mas eu concordo, ficou meio aberto aí. Pode. Se a gente Pode rabiscar, se quiser rabiscar no canto É. aí, Deixa eu rabiscar então aqui rapidinho. pode, ó. pode rabiscar aí, rabisca Rabiscar embaixo aqui, aí, rabiscar alguma aqui. coisinha aí. Só pra gente Tá, ver aqui. claro. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, Marcelo. Então, ó. Tá, sabendo que as áreas. Deixa eu ver. Três recipientes. Tá. Sabendo que as áreas da base de R2 e R3 são iguais entre si. Então, vamos fazer o seguinte: fazer aqui R2 e R3. O Betinho, Oi. quando você desenha aí, deixa eu fazer só um comentário. Eu acho que se a gente estiver falando do paradoxo hidrostático, né? Eu acho que tem resposta. Se a gente estiver falando da pressão que o recipiente exerce sobre a mesa onde ele está apoiado, aí está complicado. Mas essa aqui não é aquela direto que ele vai dizer eles não são comunicantes não, né? Não, Não. não. Mas eles têm a mesma quantidade de água? Não sabe dizer, porque o formato é Tá, diferente. quantidade não, mas é o mesmo fluido? É o mesmo fluido, é a mesma altura, mas o formato dos recipientes não fica claro para a gente. Então, nesse caso, a gente deveria considerar a pressão hidrostática, por quê? Porque, nesse caso, a pressão hidrostática não depende do formato do recipiente. Sim. Agora, se a gente estiver falando da pressão da base do recipiente, Vai depender da área da base. vai depender da Isso. área da base, É isso que- e aí, não só da área da base, mas também do peso do líquido que está Sim, ali. da quantidade de líquido lá Da dentro da área da quantidade base. de- E como a gente não sabe o formato, aí fica difícil a gente Você falar... pode ter volumes iguais, como tem a mesma densidade, tem a mesma massa, então gera o mesmo peso. E tendo áreas diferentes, teriam pressões da base diferentes. Isso. Então, assim, que a gente... são questões que, se nós temos dúvida, imagina um aluno. Pois é. É o tipo de questão que, Betinho, vê se você concorda comigo. Ela é confusa, ela não está claro qual o tipo de pressão que ele está se referindo,
a gente pode responder considerando que é a pressão hidrostática. E nesse caso, eu acho que a gente consegue achar a resposta aí. Sim. Mas não está claro a que tipo de pressão ele está se referindo. Porque se ele estiver falando da pressão que o recipiente exerce sobre o apoio, que é a pressão da base sobre o apoio, aí fica difícil da gente analisar. Eu acho que é a questão que faz o aluno perder tempo tentando entender. E perder tempo justamente por não colocar um texto muito claro. Não está não claro. sei. Bom, é a minha opinião, eu achei que não está claro, mas eu fico muito feliz de poder ter gente comigo para poder discutir essas coisas. Que nunca teve, né, Marcelo? Difícil, viu? Então vai pulando para outra. Enquanto eu vou fazendo o desenho aqui, pula para outra. Vamos fazer igual o aluno. De todo modo, se a gente fosse marcar baseando-se no paradoxo, aí seria eco a resposta, Marcelo? Não. A pressão na base dos recipientes independe das áreas dos copos, dos topos. Não. A pressão no... Deixa eu ver. A pressão em sua base... R3 é o recipiente, seria... Deixa eu ver aqui. A pressão no topo dos recipientes depende da altura. Errado. A pressão na base dos recipientes independe da área dos topos. Tá certo. Essa letra E, não é isso? Eco. Se a gente estivesse referindo à pressão hidrostática. Perfeito. É isso mesmo. Então, A letra A não dá, letra B não dá de jeito nenhum. Então, acho que... Se a gente fosse orientar justamente por isso, não dá. Betinho, se você for olhar, não dá para a gente saber qual é a forma do recipiente. Ele só diz a relação que existe entre as áreas, né? Em termos de ser maior ou menor. Uhum. Mas a gente não consegue saber quais são as formas. Então, eu acho que seria a pressão hidrostática e marcaria a letra E. Eu também marcaria a letra E aí, mas fazendo todas essas ressalvas. Todas essas. Realmente. Então, 31 aí ficou meio assim, ficou meio jogadona, né? Eu não achei uma questão padrão SpaceX. Ficou meio esquisito, hein?